Como constituinte, um dos temas que foram muito debatidos durante o período, me lembro muito bem, foi a questão do modelo parlamentarista, presidencialista, unicameral, bicameral, e os constituintes, portanto, a nossa Constituição de 88, consagrou, aliás, o que já vinha sendo feito desde o tempo do Império, a existência do Congresso composto por duas casas, o Senado da República e a Câmara dos Deputados. Mas nós temos visto aqui e acolá comentários, notícias, sempre de alguma forma buscando passar para a opinião pública a desnecessidade da existência do Senado Federal. Eu pedi, até para não me envolver emocionalmente na questão, a própria Consultoria Legislativa do Senado, que me fizesse uma nota informativa, e me fizesse um levantamento sobre como é no mundo todo a questão dos regimes de governo e nesse regime, de acordo com o regime, seja um regime presidencialista, parlamentarista, uma monarquia, como é que é composto o parlamento de cada um dos países. E, como eu disse, de tempos em tempos vem à tona o debate em torno da necessidade ou não de o Poder Legislativo contar com duas casas. Em outras palavras, o que se coloca em jogo é a existência ou a extinção do Senado Federal. Vimos que o presidente Chávez, logo ao assumir a presidência na Venezuela, extinguiu o Senado e ficou somente com a Assembleia Legislativa ou a Câmara dos Deputados. Trata-se, a meu ver, de um debate, até certo ponto, nocivo ao país, rigorosamente improdutivo e que não leva a nada. Em primeiro lugar, porque a premissa de que fazem uso os defensores do unicameralismo, isto é, a existência de uma só Câmara, no caso dos deputados, no Brasil é equivocada, sem falar que denuncia monumental ignorância histórica. Ela se esquece de que o Brasil é um país continental, em que as partes que compõem o todo se distinguem uma das outras de maneira muito forte. É desse autêntico mosaico, é desse mosaico caleidoscópio que emerge o verdadeiro retrato do Brasil, uma unidade na diversidade. É certamente o conceito que melhor sintetiza o que somos como nação. Por isso mesmo é que afirmo: quem defende a adoção de um legislativo unicameral entre nós simplesmente desconhece a diversidade e a complexidade da sociedade brasileira, mas expressa um tipo de pensamento que se ancora numa concepção restrita e arcaica de democracia, segundo a qual o que importa é submeter-se às demandas de uma maioria resultante do processo de representação política. Nada mais insubsistente nos dias de hoje, tal como a concebemos na atualidade, senhor presidente. A democracia vai muito além do atendimento dos interesses da maioria, ainda que legitimamente constituída. Quanto mais diversificada, quanto mais complexa for a sociedade, como é o nosso caso, maior a necessidade de se contar com um mecanismo de aposição de veto por parte das minorias. É justamente isso o que faz um legislativo bicameral. O moderno conceito de democracia pressupõe, entre muitos outros elementos, a necessidade real de divisão de poderes, que haverão de se controlar reciprocamente. Além disso, ele exige que todas as unidades da federação estejam adequadamente representadas, independentemente da dimensão territorial, do tamanho da população ou do poder exercido em conjunto na economia nacional. Por fim, não menos importante, dificilmente um Estado nacional pode prescindir, na época presente, da função revisora de uma segunda Câmara, em face das crescentes complexidades técnicas que envolvem a produção legislativa. Há ainda outra especialíssima razão que justifica a permanência de uma segunda Câmara em sociedades como a brasileira, especialmente a partir do fim do regime militar, estão organizadas sob os preceitos da democracia. Refiro-me ao fato de que a experiência histórica tem demonstrado,
em especial nos 2 últimos séculos, sobretudo na civilização ocidental, que a formação e a implementação da vontade das maiorias, malgrado indispensável, não são suficientes para o bom funcionamento da democracia. Com efeito, tão importante quanto o respeito à vontade das maiorias é a manifestação política das diferenças, caminho natural para a proteção dos direitos das minorias. Justamente por assim ser, é que as segundas câmaras, como é o caso do nosso Senado, passaram a expressar diferenças territoriais e administrativas e, por seu intermédio, as mais diversas diferenças regionais e os distintos estágios de desenvolvimento social e econômico. Não por outra razão, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, basta um rápido olhar sobre como estão organizados os sistemas de representação política pelo mundo para se comprovar que o unicameralismo está fortemente vinculado a 3 variáveis, a saber, pequena área territorial, populações homogêneas e democracias menos consolidadas. O Brasil, por evidente, não se enquadra em nenhuma delas. O inverso também se faz verdadeiro. O bicameralismo é bem mais frequente em países detentores de grande território, com populações heterogêneas e portadores de maior tradição democráticas. Entre nós, o bicameralismo se faz presente desde o alvorecer do Estado Nacional, com a independência em 1822. A Constituição Imperial de 1824, embora consagrando o unitarismo, fez questão de estabelecer as 2 casas do Poder Legislativo, certamente por reconhecer nas características do país a imperiosa necessidade de se optar pelo bicameralismo. Foi essa opção da qual o Brasil jamais se afastou. Mesmo com o fim do regime monárquico, a Constituição de 1891, a primeira da longa sequência de cartas republicanas, inspirada no vitorioso modelo norte-americano, instituiu o federalismo e preservou o bicameralismo. Aliás, foi mais além. Facultou as unidades da federação, antigas províncias, hoje transformadas em estados, a criação de senados estaduais, como, aliás, existe nos Estados Unidos. Uma segunda Câmara, portanto, que coexistia com as Assembleias Legislativas. Mesmo sob regime politicamente autoritários, como instaurado em 1964, o Congresso Nacional preservou suas 2 casas. O Senado Federal hoje, como ontem, ao longo da trajetória republicana, mais que centenária, sempre cumpriu à risca sua missão principal, qual seja a de promover e assegurar a representação isonômica dos Estados brasileiros. Fazendo jus ao nome, ele se constitui na autêntica Casa da Federação. Com múltiplas competências, umas exercidas em comum com a Câmara dos Deputados, outras privativas, o Senado desempenha fundamental importância para o fortalecimento das instituições políticas de nosso país. Ressalto, a propósito, que a ele compete privativamente a aprovação de escolha de autoridades, o processo e o julgamento de altas autoridades, além do controle da dívida pública. O Senado assume essas e outras responsabilidades e o faz sempre, como representante máximo da Federação, tendo por princípio o ideal da isonomia, a começar pelo número de senadores por Estado e pelo Distrito Federal. A Casa vela pela harmonia entre os integrantes desta grande e diversificada pátria chamada Brasil. Nesse sentido, creio que uma simples palavra de nosso idioma confere a exata dimensão do Senado, do seu papel em relação às unidades que compõem o todo. Essa palavra, senhor presidente, é equilíbrio. Equilíbrio federativo. Por tudo isso, mesmo analisando, senhor presidente, se fôssemos comparar na Câmara dos Deputados, o Estado de São Paulo tem 70 deputados federais, mais do que toda a região norte junta, todos os 7 estados da região norte. Se somarmos São Paulo, Rio e Minas, é mais da metade da Câmara dos Deputados. Então, estados pequenos como o meu, o do Amapá, o seu, o Tocantins e outros, o Acre, Rondônia, nós estaríamos sempre a reboque politicamente desses grandes estados. E o que é pior, já que estamos a reboque economicamente falando. Então, aqui é onde se dá o equilíbrio.
se mazelas existem por uns e outros praticadas, não se pode contaminar a instituição. Uma coisa é existirem maus parlamentares. Outra coisa é dizer que uma instituição é ruim porque existem elementos ruins dentro dela. Então, eu quero, como representante do menor Estado em termos de população da Federação, fazer essa defesa do Senado Federal. Pergunto a Vossa Excelência, e tive a experiência no meu mandato de deputado federal, quando apresentei um projeto de lei para criar nossa Universidade Federal de Roraima, então território federal, e também a Escola Técnica, hoje Instituto Federal de Educação. Nós não tínhamos senadores, e eu tive que andar aqui de um por um com os senadores para conseguir quem digamos assim, encampasse a ideia da criação de uma universidade num território federal que hoje já é Estado por obra da Constituinte de 88. Então é preciso, sim, que os estados mais fracos economicamente, menos populosos, tenham aqui no Senado, como tem, o equilíbrio de ter Roraima, Acre, Amapá, Tocantins, 3 senadores igualmente têm São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são estados mais populosos. Então eu quero encerrar, senhor presidente, pedindo a Vossa Excelência a transcrição nos anais do Senado da nota informativa produzida pela Consultoria Legislativa, que disseca de maneira muito pedagógica essa questão, bem como do quadro de países que têm o sistema de governo e que adotam o unicameralismo ou bicameralismo, isto é, que tem Senado ou que não tem Senado. Então, considero que esse estudo feito pela Consultoria Legislativa do Senado possa servir, inclusive, de pesquisa para os estudiosos, para aqueles que realmente se preocupam de pensar num país, não por hoje, mas um país que sirva, por exemplo, para todo o século XXI, pelo menos. Muito obrigado e reitero o pedido da transcrição das